Vamos então começar então, o nosso webinar sobre Gen Z e como é que atraímos e mantemos estas pessoas nas nossas empresas, felizes, acima de tudo. Eu começo por me apresentar a mim. Portanto, o meu nome é Vítor, eu trabalho no Urban Sports Club já há um ano e meio, parece que foi ontem. Isto é um namoro, no entanto, de 6 anos, porque eu inicialmente comecei em 2019 e fiquei até o final de 2022. Saí, voltei em 2024, porque gosto mesmo disto. E o bem-estar fala comigo, e é aquilo que nós temos, ao fim e ao cabo. Nós temos uma solução de bem-estar, e tentamos inspirar toda a gente a ter um estilo de vida mais ativo e saudável, e propomos às vossas empresas que façam o mesmo, e então nós estamos cá para ajudar nesse sentido. Temos mais de 50 espaços de atividades desportivas e mais de 1000 espaços desportivos enquanto parceiros, e somos, sem dúvida, um grande entusiasta de desporto e bem-estar e tudo aquilo que ele traz para o equilíbrio na nossa vida, basicamente. Temos connosco 4 pessoas que são nossos 4 convidados de gerações diferentes. A Sofia Manso, o Valada, o Manuel Paiva Brandão e o João Francisco Lima. E eu vou-vos passar a palavra agora, se calhar começo aqui pela Sofia, para vocês também fazerem uma curta apresentação vossa, antes de passarmos aqui às questões e à parte mais desconfortável do webinar, que é responder às questões que nós temos preparadas para vocês. Sofia, força. Obrigada, Vitor. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Eu sou muito entusiasta deste tema, uma promotora também. Tudo aquilo que eu faço todos os dias é trabalhar o bem-estar e felicidade nas organizações, não só dentro do Grupo Bernardo da Costa, como também fora dele, através da Academia da Felicidade. O meu trabalho é algo, como tu dizias, que a paixão fala mais alto. E sou mesmo muito feliz a fazer o que faço. E por isso é que muitas vezes tem que ser eu a minha própria mentora a fazer uma avaliação do meu bem-estar e dizer, Sofia, há necessidades e tens que parar. Aquilo que eu faço todos os dias é nas organizações operacionalizar. Através de consultoria e através de diagnósticos, de formações, de criar impacto através do bem-estar e felicidade, perceber de que forma é que nós podemos otimizar isto, de que forma é que estamos ou não estamos enquanto organizações a trabalhar para estes novos desafios do mercado, aceitar que estes desafios já são uma realidade e não são apenas uma miragem. A mudança já começou, esta é a boa notícia. A má notícia é que as organizações que não o fizerem vão se tornar irrelevantes. Portanto, para dizer que sou uma eterna aprendiz da felicidade, adoro tudo o que tem a ver com organizações e gestão de pessoas e por isso dedico-me a 100% a tudo o que tem a ver com isso e ao meu trabalho diário. Obrigada. Obrigado, nós, Sofia, por uma excelente descrição. Vou continuar, portanto, com as pessoas que ainda não são geração Z, e vou passar para o Hugo, e assim depois passamos então para o João e para o Manuel também fazerem o mesmo. Obrigado. Olá a todos, obrigado pelo convite. Primeiro que tudo, à Urban Sport. Já somos uns parceiros há algum tempo. Atualmente estou na McKinsey há cerca de 4 anos. Sou responsável da equipa de recursos humanos em Lisboa. A parte dos benefits, a parte do well-being está dentro da nossa equipa, por isso sentimos a necessidade e a procura, tanto da geração Z como de outras gerações, da parte do apoio à prática desportiva, coisa que a empresa também incentiva, até por programas internos, relacionados com o well-being, cada vez mais é mais a vertente well-being, não tanto mental health, que andava até há muito tempo em voga, e isto tudo acaba por estar tudo relacionado com essa área, e é por esse motivo que nós temos a prática do desporto e incentivamos a prática do desporto. Excelente. Hugo, muito obrigado. E parabéns por serem parceiros com o Urban Sports Club. Parabéns a nós também, por conseguirmos convencer. Exatamente. De facto, é importante. João, vou por ordem alfabética. Boa, Força. obrigado. Fazer o mesmo, agradecer antes de mais, como utilizador da Urban e pessoa que se relaciona convosco já há algum tempo e hoje em dia acaba por servir um pouco como promotor também para as pessoas que acompanham o meu trabalho.
Eu sou empreendedor, dentro do que se pode chamar. Estou a começar uma empresa focada na área de saúde mental, com o objetivo de criar uma tecnologia que ajude a promover o processo de acompanhamento psicológico e que personalize este acompanhamento de acordo com as necessidades de cada pessoa. E sou também embaixador, e tanto quanto sei, o primeiro e único português da Associação Movember, que é uma associação internacional que se prende na preservação e na promoção de temas relacionados com a saúde dos homens, nomeadamente o cancro dos testículos, da próstata e a prevenção do suicídio. Acho que, resumidamente, esta é a melhor introdução que eu tenho. E é excelente. Temos também alguns apoiantes do Movember na nossa equipa. Normalmente tem sempre uma ou duas pessoas que usam orgulhosamente o seu bigode, não só durante novembro, mas durante o ano todo. Estamos quase a chegar, não é? Falta Está claro, está e claro. uma semaninha para começar o mês mais importante do ano. Exatamente. Exatamente. Manuel, por último, mas não menos importante, Exato. força. Obrigado, Vítor. Obrigado, Vítor, e obviamente obrigado por este convite. É um orgulho enorme poder falar sobre estes temas tão interessantes. Em primeiro lugar, eu também sou um apoiante do Movember, mas as pessoas não têm de ver uma tentativa falhada de bigode, portanto, eu sou simplesmente um apoiante virtual e à distância, mas pronto, pelo menos a causa também faço parte dela em espírito. Um bocadinho do meu background, eu tenho 27 anos, entrei para o mercado de trabalho há cerca de 3 anos e meio. Trabalhei na Deloitte durante 2 anos e meio e depois, entretanto, saí e há um ano comecei a minha própria empresa, o meu próprio projeto relacionado com o desporto. O desporto sempre fez parte da minha vida, mas a verdade é que entramos para o mercado de trabalho, principalmente uma indústria tão exigente e desafiante como consultoria, e acaba por ser muito difícil estar a pensar em projetos paralelos quando pronto, o nosso dia a dia e a nossa semana já é completa com os seus próprios desafios. Mas entretanto tive a sorte e a oportunidade que a Deloitte me deu de tirar uma licença sem vencimento e foi uma oportunidade perfeita para de facto pensar aqui um bocadinho na minha vida, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, se me vejo a ser consultor mais tempo, se não me vejo, onde é que eu me projetava há 2, 3 anos, onde é que eu me via e cheguei a esta conclusão nesta licença, que também foi uma boa licença sem vencimento, que fiz uma viagem, que foi também excelente sair aqui um bocadinho da minha bolha e ver as coisas de fora, ver as coisas com outros olhos e acabei por abrir este meu projeto relacionado com desporto, com endurance, de forma mais específica. Neste momento tenho uma equipa de corrida e de triatlo que começou com uma brincadeira a ajudar 2, 3 pessoas. Neste momento tem mais de 50 pessoas a treinar para provas de corrida e triatlo, nomeadamente o Ironman do fim de semana passado. Não sei se tiveram a oportunidade para ir a Cascais torcer por alguns portugueses e pela malta que vai fazer triatlo, mas é de facto um ambiente brutal e eu pela primeira vez este ano tive a oportunidade de assistir a este evento, a esta prova, como espectador e acima de tudo como preparador destes atletas. Isso foi extremamente gratificante e acho que esta introdução consegue resumir um bocadinho aqui os meus últimos anos de vida. Muito bem. Manuel, por falar em inspiração, acho que é muito inspirador uma pessoa tão jovem ter tido a coragem de fazer aquilo que tu fizeste e estar a ter o sucesso. Se alguém quiser participar num Ironman como objetivo de vida, eu chamei-te João, desculpa, Manuel. Não, não, chamaste-me mal, está tudo bem, está tudo bem, não te preocupes. Chamei, peço desculpa, tu se calhar enganei. Se alguém tiver participar num Ironman e concluir um Ironman como parte de um objetivo de vida, já sabe com quem falar, Manuel. Tenho o maior dos gostos em bater umas bolas e ajudar no que for preciso. É muito importante, sim, senhor. Bem, muito obrigado pelas vossas apresentações. Nós temos aqui algumas perguntas para vos fazer e no final também depois deixamos aberto um Q&A para quem quiser ir colocando questões no chat, direcionadas a alguém em específico ou no geral para que também possamos interagir com quem está a assistir. Para já vamos nos focar aqui, se calhar, nestas questões. Portanto, são os três pilares que nós falamos. O primeiro pilar é o desafio da liderança multigeracional. E aqui começo com uma questão para a Sofia e para o Hugo, mais direcionada a vocês. Aliás, são duas questões, se podemos chamar assim. Portanto, nós temos equipas hoje em dia que são multigeracionais, não é? E há conflitos que são resultantes das diferentes estilos de liderança e também das expectativas, e isso é tudo perfeitamente, é inevitável, basicamente acontece. Então, quer seja a empresa micro, quer seja gigante. E as minhas questões são: quais é que são os padrões de comunicação que são mais disfuncionais que vocês veem a acontecer neste momento no mercado de trabalho, entre os líderes mais séniores
que os profissionais Gen Z, principalmente, porque é desse tema também, esse é o tema fulcral de hoje, e o que é que os recursos humanos podem fazer para preventivamente intervir e evitar que existam choques de integração nas empresas e na cultura da empresa. Um, há quem se quer chegar à frente para começar, Sofia ou... Eu Posso só chegar? quero Força. dizer que eu sabia que me ia sentir velha neste webinar, mas não estava preparada para tanto. É vintage, Sofia, não é velha, é vintage. Não, eu transmitir aquela É uma palavra mais suave. conhecemos a cassete, o vinil e o analógico e o digital. Portanto, Exatamente. todos Essa geração também, portanto, Vocês é que são a geração mais completa. Desculpa. temos essa sapiência, mas força, começa. É assim, eu acho que aqui, a pouco e pouco, as coisas vão sempre mudando e tem que haver ajustes. Temos que ter linguagem para ambos os perfis, vamos lhes chamar assim. Por muito que queiramos ter só uma situação, não funciona. Nós internamente temos vários canais de comunicação. Há uns que dão mais atenção a uns, outros dão mais atenção a outros. E acho que qualquer empresa que tenha essa possibilidade terá que ter sempre ambos os canais. E mesmo a própria forma de comunicar, onde os recursos humanos poderão ser a balança para fazer o equilíbrio entre as partes. Muitas das vezes tem que fazer essa ponte para que as coisas funcionem, porque nós temos exemplos aqui claros onde, por exemplo, a geração mais nova liga mais a um canal que nós temos de comunicação que é o Slack, que é parecido com o WhatsApp, enquanto que outros ligam mais aos e-mails. O telefone, por exemplo, é coisa que a geração nova acho que tem alergia. O telefone é mais para mensagens e pouco mais. A dita chamada telefónica. Por isso, eu acho que o sucesso de qualquer anúncio, de qualquer atividade, passa muito por qual é o grupo que nós queremos atuar, qual é o grupo que nós queremos chamar a atenção. Sendo ambos, temos que adaptar a nossa linguagem a ambos, não há outra hipótese. Sofia, a tua versão vintage da resposta a estas questões. Eu acho que, e agora se me permitem, eu acho que o maior erro, e aquilo que eu tenho trabalhado muito esta questão e fiz na verdade um estudo mesmo sobre as várias gerações que existem nas organizações, o tipo de comunicação que querem, o tipo de abordagem que querem, o tipo de reconhecimento que gostam. Aliás, fiz uma tabela em que estruturei mesmo isto e entrego isto às organizações. De uma forma muito clara para que não haja dúvidas de como é que funciona. Mas eu devo-vos dizer que eu sou uma fã da geração Z. E eu acho que o erro mais comum ao falarmos da geração Z é dizer que é uma geração difícil, quando na verdade é apenas diferente. E isto faz também, e justifica também aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho visto. Na verdade, é que aquilo que acontece dentro das organizações é que cada geração tem um tipo de comunicação, sim, tem um tipo de necessidade de reconhecimento, de valorização, de sentimento de pertença, de forma como deve se sentir mais competente, a forma de se relacionar. Agora, isso vai, e a forma como este desafio vai ser combatido está no papel como o líder tem a capacidade de escutar. E aqui é o papel fundamental da liderança, que é o líder que quer ser ouvido precisa também, em primeiro lugar, de saber escutar e depois adaptar a sua forma de comunicação. Aí vai nascer a verdadeira harmonia cultural, quando cada geração que sente que pertence, sem precisar de se moldar. Porque o grande erro que eu acho que os RH nos últimos anos, por algum motivo, foram assumindo esta ideia de que nós devemos contratar pessoas, colocá-las numa forma, levá-las ao forno e saírem todas iguais, é esse mesmo. É que na diversidade nós tornamos-nos todos muito mais ricos e percebemos que isto não é um obstáculo, mas é uma oportunidade de aprendizagem e tornar também isto como uma forma de capitalizar conhecimento. Dentro do Grupo Bernardo da Costa, nós usamos, por exemplo, os mais séniores para fazerem a mentoria de entrada dos mais jovens.
Então, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a juntar aqui os mais jovens, as novas gerações, a espicaçar os mais séniores e os mais séniores estão a aprender também com os mais novos. E isto faz com que haja aqui uma troca de experiências de vida, de realidades e, ao mesmo tempo, de sentimento de orgulho também dos mais séniores, porque nós depois vemos aquela ideia de fui eu que criei este miúdo. Esta estrela nasceu comigo. E isto é um sentimento de pertença que só um líder visionário, só alguém que pare para escutar, para perceber as necessidades reais da organização, consegue concretizar. Portanto, eu não acho que seja uma dificuldade, eu acho que é falta de vontade. Muito bem. Excelentes respostas. One size fits all, claramente não, cada vez menos se justifica a tentar implementar, seja nas empresas, seja em qualquer situação social. Sem dúvida. Um, Verdade. Avançando, e obrigado. João e Manuel, a próxima é para vocês, portanto, preparem-se. Eu tenho 4 sobrinhas, é verdade. 2 delas já são geração Z, isto é para vocês verem como eu também sou vintage. E eu revejo muito isto nelas, porque elas não só questionam a hierarquia nos locais onde trabalham, nas faculdades, como também em casa. E eu acho que isto é super positivo, porque eu acho que isto demonstra que, de forma a pensar, eu tenho que questionar aquilo que me estás a tentar impor. Rejeita também, obviamente, a microgestão, mas isso eu acho que a nossa geração millennial também já começou a rejeitar, portanto, isso eu acho que isso também é excelente, e valorizam muito a autenticidade das pessoas e aquilo que as pessoas acrescentam acima precisamente dos títulos. Primeira questão é, vocês concordam com isto que eu acabei de dizer? E depois, na vossa experiência, que tipo de líder é que realmente inspira ou faz com que as pessoas queiram ficar numa equipa? E a terceira questão, por fim, é o que é que os líderes mais tradicionais ainda não perceberam sobre a vossa geração e sobre esta dinâmica? Um, e passo-vos a Uhum. falar a vocês, João, Manuel, quem quer começar? Relembro a terceira pergunta, desculpa, Vitor. O que é que os líderes mais tradicionais ainda não entenderam sobre a vossa geração e sobre esta dinâmica nas Ok. empresas? João, queres avançar? Posso dar aqui o meu parecer? Em primeiro lugar, claro que sim, concordo. O que é que para mim é de facto, quando eu começo a trabalhar, e dou aqui um bocadinho a minha perspectiva de quando trabalhava em consultoria, quando é que eu trabalhava para um manager, ou um líder, ou quem quer que seja acima de mim, e que me apeteça dar o extra mile. É quem eu sei que também daria o extra mile pelo projeto, e por mim, especificamente, mas pelo projeto como um todo. Ou seja, hum, eu acho que um líder é alguém que sai do alto nível e tem a capacidade de arregaçar as mangas e entrar na parte operacional. Eu acho isto muito importante mesmo. Portanto, para mim, um verdadeiro líder é alguém que tem a capacidade de falar com alguém de cima, não é? Isto é uma hierarquia e um líder também terá um líder dele e tem a capacidade de falar para cima e a capacidade de falar para baixo com uma comunicação totalmente adaptada e totalmente diferente. Ahm, Obviamente que o mercado de trabalho é algo extremamente exigente, estressante, não há a mínima dúvida, e acho que nunca não vai ser. Porque nós vivemos numa sociedade capitalista e há que aceitar isto, eu não vejo isto como uma coisa má, e uma sociedade capitalista quer rentabilizar os seus recursos, sejam elas pessoas, tempo, o que for, não é? E, portanto, o trabalho vai ser sempre algo com deadlines e com clientes, e tudo o que tenha deadlines e clientes vai gerar stress, ponto final. E eu acho que um verdadeiro líder tem uma função, uma capacidade fenomenal de tampão, que é saber pegar no stress que vem de cima, nomeadamente os líderes deles, sejam os partners, quem quer que seja, e do cliente, e o stress fica em cima e passa uma calma e uma segurança para baixo. E eu acho isto mesmo difícil. Isto no papel é fácil, na prática é francamente difícil. E eu tive essa perspectiva, eu não tive muito tempo na Deloitte, tive 2 anos e meio, não é o suficiente para chegar a um cargo cheio de pessoas em baixo e de staff, mas eu lembro perfeitamente de estar a lidar com 2 analistas que entraram abaixo de mim e de eu próprio, já em pequena escala, obviamente, sentir isto, sentir que receber, eu não quero dizer porrada, mas receber de facto aqui algum push de cima para as coisas acontecerem, e as coisas têm de acontecer. E eu passar calma para baixo quando eu vejo as coisas a acontecer a uma velocidade que eu não queria, não é? E gerar alguma frustração, isto para mim é de facto um verdadeiro líder. Não sei se, João, vais concordar ou não. Portanto, para mim, um líder tradicional, respondendo à tua segunda pergunta, é alguém que de facto tem, ou melhor, um líder que não seja tão tradicional, é alguém que de facto tem esta capacidade.
acho que há aqui um problema muito grande, e desculpem se me estou a alongar, mas acho que há um problema muito grande de feedback, que é, normalmente, quem nos forma teve uma formação totalmente diferente. Antigamente, o feedback era um feedback taxativo, e funcionava. E funcionava. Era um feedback de, ou tu és uma besta, ou isto melhora, ou então o meu amigo. Há mais 30 na fila. E a verdade é que esta pressão, para o bem ou para o mal, eu não sei, não acho que tenha experiência suficiente para o dizer, mas funcionava e as empresas funcionavam. Hoje em dia, com a rotatividade que existe, isto pura e simplesmente não funciona. Um feedback taxativo não funciona. Portanto, um líder, ou melhor, um líder tradicional versus um líder adaptado e moderno e que quer andar com as coisas para a frente, acho que também há alguém que percebe isto. Um feedback não pode ser taxativo, um feedback não pode vir de raiva, de má gestão de expectativas do meu lado enquanto líder, tem de vir de um lado de, ok, este puto claramente que não está a perceber o que eu queria, bora lá dar aqui 3 passos atrás e perceber o que é que eu estou a explicar mal. E meter a bola do meu lado, se calhar foi eu que expliquei mal. E pronto, desculpem se me alonguei um bocadinho, mas acho que é isto. Eu não achei que te alongaste nada e estou plenamente de acordo. Deixa lá ver se consigo acrescentar aqui alguma coisa de jeito. Pegando então nas três perguntas, Vítor, a primeira era se nós achávamos que a nossa que não é nossa, mas sim, mas que a nossa geração era mais, ou se levava menos a sério, ou tinha uma relação muito mais relaxada com questões de autoridade e com as estruturas hierárquicas. E de facto, é claro para nós que a nossa visão da sociedade é muito mais permissiva, é uma estrutura muito mais horizontal. Eu acho que a primeira razão pela qual isso acontece é porque nós temos uma exposição e uma perspectiva global das coisas completamente diferente da que as gerações anteriores tinham. Nós temos visibilidade sobre os CEOs e sobre os diretores e sobre o conselho executivo e seja filmes, podcasts, entrevistas, o que quer que seja, nós passamos a ter contacto com estas hierarquias e com toda a estrutura que advém daí. E inevitavelmente isso desconstrói muitas premissas. Antigamente o CEO estava dentro do seu escritório e ninguém o via, não é? Havia 3 ou 4 pessoas que podiam entrar lá dentro e a partir daí as coisas iam escalando para baixo. E portanto havia este distanciamento em relação à autoridade, o mesmo se passava em casa ou com os professores, não se punha em causa essa autoridade. Quando essa autoridade perde força, pelo menos nessa dimensão do secretismo, não é? Nesse distanciamento, e nós percebemos que são pessoas como nós, inevitavelmente as coisas são logo levadas de outra maneira e passa a haver aqui uma relação humana. E isso leva-nos à segunda questão, que é o que é que nós procuramos em líderes? Líderes são pessoas a quem nós damos a responsabilidade de nos guiar. Não está no papel quando nós chegamos ao pé deles que são eles que vão dizer o que é que nós vamos fazer. E são os chefes ou os patrões, como ainda ouvi ontem o motorista do Balsemão a dizer o patrão foi meu patrão durante 33 anos. Isso já não existe. A nossa geração não tem patrões. Tem pessoas ou estruturas, empresas com as quais se identificam de alguma maneira, estão alinhadas entre o que a empresa precisa e o que eles estão predispostos a dar, obviamente em troca do retorno associado, mas procuram sentir-se, e isto é um palavrão que cada vez menos significado tem, mas um certo sentido de propósito ou de alinhamento com o espaço onde estão incluídas. E, portanto, o que nós queremos hoje em dia são líderes, efetivamente. São pessoas que, pela sua forma de estar, que pela forma como contribuem positivamente para o coletivo, se tornam referências a partir das quais nós olhamos como pessoas menos experientes e em direção às quais nos queremos tornar, no fundo. Portanto, não querendo idolatrar essas pessoas, são pessoas com mais experiência que nós dizemos. Eu também gostava de, perante as mesmas situações, agir da mesma maneira que ela, e portanto há aqui algo que esta pessoa tem para me acrescentar e eu estou disposto a ouvir, a aprender e a fazer o que esta pessoa me diz, na premissa de que isto me vai levar a ser e a agir e a concretizar da mesma forma que ela faz. O que é que eu acho que a gestão mais antiquada não percebe? É que num mercado tão ágil, tão rápido, tão amplo, o argumento da força dificilmente vai continuar a fazer sentido. Acho que não há outra hipótese se não começar a partir do pressuposto que as forças de trabalho sobre as quais as líderes assentam não só têm muito mais capacidade de informação, como têm muito mais acesso à informação que não detêm. E, portanto, se um líder, se um gestor quer
por questões de força, obrigar todo um conjunto de pessoas a agir de determinada maneira sem conseguir justificar ou argumentar essa estrutura de uma forma lógica e que faça com que toda a gente fique alinhada com essas premissas, rapidamente as pessoas, se não desafiam a ele, vão desafiar no ChatGPT e percebem os argumentos através dos quais elas não conseguiram argumentar, mas outra pessoa qualquer consegue, e portanto elas confirmam que o sentimento que tinham em relação àquela regra não faz sentido nenhum. E, portanto, continuarmos a batalhar nesta premissa de foi assim que eu fiz, vamos fazer para a frente, a abordagem militar deixou de funcionar, portanto, tem mesmo que ser pela dimensão mais humana, mais empática, mais do reconhecimento e da valorização da experiência e não da valorização da experiência pela experiência. Excelente. Juro que não fiquei sem palavras com as vossas respostas. Eu sei que foi mesmo excelente e são uma excelente imagem que fica de como é que realmente o mercado deve funcionar. É tratar as pessoas como pessoas. O CEO é uma pessoa, nós somos uma pessoa também. Porque é que não devemos nos tratar como uma pessoa? Porque é que se eu acho que este tipo de hierarquia ou que este tipo de ideia não faz sentido, não tenho que ter, não posso simplesmente ilustrar e demonstrar porque é que não faz sentido e argumentar de forma lógica. Eu acho que faz todo sentido. Excelentes inputs, João e Manuel, obrigado. Um, eu vou mudar de pilar, vamos passar aqui para o pilar e aproveito aqui a deixa também porque a pessoa que vê que aquela iniciativa ou aquela forma de gestão não faz sentido, vai ao ChatGPT procurar argumentos, também faz outra coisa muitas vezes, que é vai ao LinkedIn ou vai a qualquer outra ferramenta hoje em dia e vai procurar se calhar outro emprego. E então o segundo pilar é um bocadinho sobre isto, ou seja, é quebrar o ciclo de job hopping. Houve um estudo recente, e que foi publicado, foi através da Randstad Global, que afirma que a Gen Z permanece em média um ano, 1,1 anos num emprego. E a minha pergunta vai para o Manel e para a Sofia, então, vamos fazer isto uma interatividade a dois. Esta rotatividade tem custos, obviamente, tem custos porque as pessoas saem, nós temos que suportar a saída, tem custos porque temos que recrutar alguém para o lugar delas e isso vai ficar mais caro do que provavelmente se tentássemos manter aquela pessoa na empresa. O que é que uma empresa pode fazer em termos de cultura, de autonomia, de gestão, de progressão, em qualquer aspecto que vocês acham que seja fundamental falar, para prolongar o ciclo, destas pessoas nas empresas e melhorar a atratividade da mesma, para conseguir manter as pessoas durante mais tempo e felizes, ao fim e ao cabo. Felizes e produtivas e contentes por estarem a trabalhar para a empresa que estão a trabalhar. Sofia, Manuel, deixo-vos o palco. Sofia, Então, eu acho que, acima de tudo, hoje a manutenção de talento. Primeiro, e aproveito a dizer-vos que se levarem alguma coisa daqui, daquilo tudo o que eu possa dizer, mas se levarem esta mensagem e ficarem com esta informação, eu já vou sair muito feliz, que é, nós não retemos nada. Nós não gostamos de retenção de IRS, nós não gostamos de retenção de líquidos, nós não gostamos de retenção na fonte, de retenção na fronteira. Portanto, porquê que raio nós íamos querer reter pessoas? Então, esta nova geração não vem nos dizer nada de novo, vem-nos simplesmente trazer ao cimo aquilo que já havia há muito tempo a ser noutras multinacionais, não em Portugal ainda, mas se calhar noutras organizações nós já estávamos a ver isso a surgir como uma forma de estar, que é a manutenção de talento não se compra, conquista-se, é um conquistar diário. E a geração Z vem-nos mostrar que não se quer apenas um salário, quer-se uma evolução visível e um feedback real, a tal ideia de que não existe um feedback anual, eu não sei o que é isso. Para mim, um feedback é contínuo, é um momento em que existe a porta aberta, é a tal ideia de que eu não sei o que é trabalhar numa organização e cultivo muito e faço questão de motivar isto nas organizações da porta aberta, de existir esta proximidade para que se há uma dúvida, nós tiramos essa dúvida no momento. Então o segredo está para mim em criarem microprogressões, dar clareza sobre o que é que muda. E aprender com o impacto de cada mudança. Quando o talento cresce, a performance vai crescer, os resultados vão crescer e as pessoas vão sentir, e estas novas gerações as demais vão sentir que também estão a crescer, porque no fundo, hoje em dia, aquilo que nós estamos a ver é uma inversão de papéis. Eu já estive na parte de recrutamento e
o mais extraordinário que eu já assisti foi o inverter da cadeira, que é a pessoa que está a ser entrevistada a perguntar: porque é que eu devo ir trabalhar para vocês? Qual é o disque do meu líder? E isto é virar literalmente o jogo. Então, quando o talento sente que está a crescer, permanece, as empresas acreditam que a manutenção vai ser um sinónimo de estabilidade, esquecem e que não se esquecem que a lealdade é o desenvolvimento contínuo, são aquelas que vão prosperar e que vão reduzir os custos de um turnover contínuo, de abstinência, porque sabemos, e esse estudo por acaso também o vi, que o maior número, por exemplo, de desistências que existe é logo na primeira semana, porque a realidade que foi apresentada durante o processo de recrutamento de integração não é a mesma daquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia. Então, primeiro que tudo, e concordo em absoluto com aquilo que o João disse, o líder tem que ser real. O líder tem que ser um humano como qualquer outra pessoa da organização. É sermos reais, sermos autênticos e estimularmos cada vez mais que dentro da organização vai existir sempre, vão existir sempre opiniões diversas e diferentes, mas é a forma como nós mediamos esses conflitos e esses pequenos desafios que vai gerar um resultado e um impacto positivo, garantindo que este job hopping não aconteça, porque nós temos a possibilidade de manter pessoas porque temos a capacidade de ouvir as suas necessidades e não damos por garantido, tal como era, por exemplo, no momento numa fase taylorista, a Revolução Industrial, em que chegava a ter uma carreira e um salário para nos garantir a fixação num local de trabalho. Hoje é preciso mais. Não há uma dificuldade, lá está, em ir ao LinkedIn e procurar um novo local de trabalho, e aquela ideia de que eu estou aqui hoje, mas se não existir condições para eu ficar, se eu sentir que não estou a ser visto, ouvido, sentido, que a cultura não representa aquilo que me foi apresentado, então eu não tenho problema nenhum em sair. E depois há uma frase do ex-CEO da Virgin que eu acho extraordinária, que é forma tão bem as tuas pessoas, e trata tão bem as tuas pessoas que elas são convidadas a sair, mas que escolhem ficar. E acho que esse é o grande objetivo de qualquer líder, é fazer isto diariamente. Ok. Acho que, Sofia, em primeiro lugar, tornaste a minha tarefa muito mais difícil. Para a próxima vou ser eu que vou começar a falar e depois tu completas com as frases mais profundas. Mas não, acho que estamos muito, muito alinhados. Concordo com a grande maioria das coisas que disseste, com os argumentos que dizes. O job hopping é de facto um tema da minha geração, não há mais pequena dúvida. Neste momento, a expectativa média de vida de uma pessoa dentro de uma empresa é criticamente baixa. Isso é um custo enorme. Acho que, em primeiro lugar, falaste de um tema muito interessante que é a gestão de expectativas. E eu acho que, e atenção, eu não faço parte dos recursos humanos, eu não me formei nisso, mas posso dar a minha perspectiva enquanto trabalhador, não é? Enquanto membro do tecido empresarial, neste momento, através do empreendedorismo, mas já não foi assim. A gestão de expectativas começa com as campanhas de marketing no recrutamento e estão muito focadas, a meu ver, e isto pode ser um bocadinho nada agressivo, mas estão muito focadas, se calhar, naquilo que menos interessa, nas pizzas à sexta-feira, no ping-pong que aparece às quartas-feiras, às sextas-feiras pode-se levar jeans em vez de calças. Isto, claro que é tudo muito giro e claro que é tudo um floreado. Mas depois as pessoas chegam ao trabalho e sentam-se na secretária e percebem que é preciso de facto trabalhar, algo que não lhes foi dito no recrutamento. Eu acho que poderia ser interessante pensarmos num prisma onde, bem mesmo no processo de recrutamento, dizemos: malta, isto é para trabalhar. Vai haver momentos fáceis, vai haver momentos difíceis, vai haver momentos estressantes. E, acima de tudo, não é para todos. Acho que, de certa forma, pode ser um tiro nos pés, no sentido de poderão ter menos pessoas, porque há muito menos gente que vai porque à sexta-feira tem ping-pong e à quarta-feira pode levar calças de ganga, mas agarra as pessoas que de facto dizem: ok, isto parece-me ser um ambiente desafiante em que vou aprender, e Honesto, vou de facto mas evoluir. honesto, mas honesto. E honesto.
e, acima de tudo, honesto. Portanto, o job hopping, eu acho que a insatisfação pode ser levada como má gestão de expectativas, a meu ver. Seja na vida ou no mercado de trabalho. Eu estar insatisfeito é eu ter má gestão de expectativas, e isto é claro como a água. E eu acho que eu acho que aqui podemos levar às bases do ser humano, que é o ser humano tem dois pilares, que é a sensação de pertença e sensação de progressão. E é assim desde que estamos nas tribos. Portanto, nós precisamos da necessidade, nós necessitamos de nos sentir pertencentes a um grupo e necessitamos de perceber se estamos a evoluir ou não. Eu acho que isto passa muito por ter um feedback em processo, portanto, processualmente haver um feedback ou todas as semanas, ou todos os meses. Por exemplo, na Deloitte havia um sistema que eu acho muito interessante, que era o check-in mensal. A cada 4 semanas, eu acho que não era mensal, eu acho que era a cada 4 semanas, uma reunião oficial com quem está acima de nós, dizer, primeiro começamos nós a dizer o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eu sinto que poderia ter dado mais e que derrapou ali de certa forma, e depois entra o nosso líder, seja ele senior consultant, seja ele alguém que está em cima de nós e que gera um bocadinho o nosso entregável e que diz, ok, concordo contigo, acho que fizeste isto muito bem, temos estes temas a melhorar. E saímos de lá com uma lista objetiva, que é o mais, obviamente, subjetiva, porque é da opinião de quem nos gera, mas uma lista objetiva de, ok, estes 3 ou 4 temas são importantes a melhorar. Porque muitas vezes o que acontece é, gera-se só um ambiente mau dentro da empresa, com aquela pessoa, porque é má por isto e aquilo, e é um incompetente, e é uma data de coisas, e estas pessoas acabam por sair. Muitas vezes pode ser só um péssimo desalinhamento de comunicação, que na grande maioria as empresas não existem, não é? As empresas são pessoas. O que é uma empresa? Não é, de certa forma, os tijolos que constroem a empresa, porque a empresa hoje pode estar aqui, amanhã pode estar em Viseu, depois da manhã pode estar no Porto. A empresa são as pessoas e a ideia que as pessoas têm da empresa. Portanto, a comunicação aqui é absolutamente fundamental. Outro tema que eu acho que poderá ser muito interessante na prevenção ou na captação das pessoas dentro da empresa é ver um sistema de rotatividade. Há aqui um tema óbvio, que é a minha geração gosta muito pouco de estabilidade. A verdade é esta, sente-se aborrecida com a estabilidade. E isto não é bom nem é mau, isto é o que é. E temos das duas uma, ou tentar queixar-nos das coisas como elas são e tentar mudar o mundo inteiro, coisa que posso estar a ser ambicioso, mas eu acho que não vai acontecer, ou então posso tentar perceber quais é que são as regras do jogo. E se nós somos aversos à estabilidade, nós queremos instabilidade, queremos sentir-nos desafiados, queremos sentir mudança, etc. Acho que a rotatividade, mesmo interna, pode passar por uma ferramenta muito importante na captação de talento. Sei que há empresas que fazem isto muito bem, a Jerónimos Martins tem isto dentro dos processos, a Galp também tem isto dentro dos processos, não sei quão bem, mas sei que o tem. Portanto, isto claramente que são ferramentas para garantir que as pessoas são ouvidas, que no fim do dia a coisa mais importante não é o salário, curiosamente. Paradoxalmente, a coisa mais importante dentro de uma empresa não é o salário. Obviamente que as pessoas têm de sentir que estão a ser remuneradas de uma forma minimamente justa. Mas se a equipa for boa, se sentirem que são ouvidas, se sentirem que o feedback é justo, se sentirem que têm margem de progressão, pá, a probabilidade daquela pessoa querer sair única e exclusivamente por causa do salário é mais baixa. Portanto, eu acho que as ferramentas passam por isto. Comunicação, 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 alguma rotatividade, sentir que a pessoa está a poder dar margem de progressão à pessoa dentro da empresa, e isto no fim do dia pode ajudar bastante a isto. Não sei se concordam ou não, o resto Eu da vou, eu vou mesa. aproveitar aqui para tocar num ponto que tu falaste e que eu achei genial, e se calhar deixo um desafio para as pessoas que nos estão a ouvir, que acredito que a maior parte delas faça parte das equipas de RH das suas empresas, que é esta tendência para o marketing de recursos humanos. Eu acho que é facilmente comatável quando os recursos humanos sabem exatamente o que é que estão a contratar. Se calhar vem uma equipa de vendas, ou uma equipa de engineering, ou uma equipa de marketing, ou uma equipa de finanças, e diz assim: eu preciso de uma pessoa nova. Ok, e o que é que ela faz? Faz isto, aquilo e aquilo outro, arranja. E o RH chega e vem fazer o seu trabalho de andar à procura de pessoas. E de facto, a forma mais fácil de encontrar 10 pessoas entre 5 áreas diferentes é vender a todas as poucas coisas que elas têm em comum, que é as jeans à sexta-feira e o ping-pong às quartas. Uhum. Enquanto nós não formos capazes, dentro das estruturas, de concretizarmos de forma muito sucinta e pragmática o que é que cada pessoa tem que fazer e vai fazer a partir do momento em que entra nas suas responsabilidades, é só natural que quando as pessoas chocam de frente com essas mesmas responsabilidades, haja um desalinhamento entre a sua expectativa do que é ser um financial analyst e o que a Urban Sports exige de um financial analyst.
Claro. E por isso eu só queria dar mesmo este reparo, porque tocaste num ponto que eu acho que é mesmo importante, e se calhar Sim. fazer este desafio às estruturas de pensar, ok, vamos definir objetivos e linhas de execução muito claras em termos de tarefas de dia a dia, para explicar às pessoas, quando se propõem a entrar na nossa empresa, exatamente o que é que elas vão fazer, e depois o resto vem por acréscimo. Mas se elas não estão alinhadas com essa premissa base, que é 99% do trabalho delas, dificilmente o outro 1% há de servir de compensação para seja o que for. João, Completamente. se me permites, eu sou considerada um bocadinho provocadora, nos RH, porque eu tenho um bocado a aversão à ideia de termos recursos no nome RH. Porque para mim, humanos é para cuidar de humanos e não tem que haver recursos. E então os meus processos de recrutamento são todos muito diferentes. E eu crio mesmo exatamente isso. Eu criei um onboarding, que é enviado 15 dias, pelo menos antes, às pessoas, que entram, em que é apresentado claramente, as suas funções, e é isso que eu também faço nas organizações, quando estou em consultoria com a Academia da Felicidade, é começar logo por fazer um diagnóstico organizacional, claro, mas criar um guideline, um manual em que está. Não existem zonas cinzentas em que todas as pessoas sabem o que é esperado de si, para que não exista esta ausência de comunicação, porque a comunicação é o maior problema que eu encontro em todas as organizações. Ou porque a liderança não sabe comunicar, ou porque a comunicação é feita, de uma forma enviesada e leva à suscetibilidade de más interpretações e conversas de corredor. Portanto, começa logo, sempre, num onboarding muito claro, em que as pessoas, lhes é dito claramente o que é esperado delas e que lhes perguntamos o que é que elas esperam a alcançar dentro da organização. E enquanto não se tiver esta coragem de perguntar o que é que as pessoas querem também e onde é que querem chegar, e perceber se nós temos essa capacidade e dizer-lhes honestamente, neste momento temos condições para ou não temos, nós vamos estar a fazer aqui aquilo que é um employer branding e uma lavagem constante e um processo de marketing que é tudo muito bonito. Eu sou aquela pessoa que nós temos fruta na nossa organização, temos ping-pong, temos tudo isso, mas eu sou a pessoa que é a única coisa que se calhar eu falo, a última coisa que eu falo, porque isso é o menos importante. Para mim, o mais importante é no final da primeira semana daquela pessoa, em que há um processo de mentoring, como eu vos falei, com o senior, e depois de buddy, que é um acompanhamento shadow, que já é usado em muitas organizações, e depois fazer aquela ideia de. Ao final da primeira semana, em que as pessoas ainda estão verdes, não têm vícios, ainda têm a capacidade de analisar, e ter o à vontade para dizer aquilo que vem com olhos de zoom out, perguntar-lhes o que é que tu farias diferente daquilo que nós fazemos. Ao contrário de, e como é que nós te podemos ajudar? Não é quais foram as dificuldades que tiveste de executar as tuas funções. Isso é o que é seguir. Primeiro eu quero saber o que é que nós podemos fazer melhor. E isto é a maior dificuldade das organizações hoje em dia, é ter a humildade de perguntar o que é que não estão a fazer bem. Verdade. Queria só acrescentar uma coisa. Acho que aqui às vezes não é só o que. Acho que a própria expectativa de quem vem trabalhar, desta geração, eu considero que é uma das gerações mais bem informadas. Porque tem tecnologia, todas as outras não tiveram. Tem meios tecnológicos, todos os outros não tivemos. Eu sou da geração dos anos 80, por isso há uma série de coisas que fui vendo, a aparecer. Os telemóveis ainda sou do tempo que era um tijolo, que eu trabalhava uma hora e mal. E eu acho que esta geração, o que eu sinto, e comparando o tempo e as aulas que eu tive, com a idade deles, acho que vêm muito com a parte teórica. Falta-lhes a noção da parte prática. Muitos destes jovens às vezes vêm só pelo título da posição. Esquecem-se exatamente, nós no nosso caso temos exatamente claro o que é expectável, o que é para fazer, quais são os objetivos. Temos um onboarding, considero, bom, porque conhecem os cantos todos à casa, até começarem realmente a trabalhar, que é a nossa primeira preocupação. Temos o feedback como uma regra, praticamente. O feedback é para estar presente em todos os momentos, positivo, negativo. A cultura de não terem medo de perguntar. Mas o que eu noto mais nesta geração é que muitas vezes escolheram uma função com base no título.
com base de que o curso que tiraram se encaixa naquele título. E depois, quando se vêm a fazer as coisas, não se revêem em nada. Porque a parte teórica que tiveram não corresponde à parte prática. E julgo que muitas das mudanças estão um pouco relacionadas com isso. E depois outra questão que eu noto mais com esta geração, que defende muito o feedback, muitas das vezes não aceita. Tem dificuldade em compreender o feedback. E nós temos que... Eu compreendo que há feedback bem dado, há feedback mal dado, como tudo. E assumindo que o feedback é bem dado, nós temos que compreender e aceitar a posição dos outros. Podemos não estar totalmente de acordo. Acho que isso faz de nós humanos concordar ou não com a situação. Mas estamos num sítio para trabalhar com outros, muitas das vezes também temos de estar receptivos à opinião dos outros. E muitas vezes é isso que não acontece. Ouvem, mas continuam a não querer aceitar o que é colocado em cima da mesa. E isto aplica-se para os dois lados, não é? E assumindo que há um feedback construtivo e nas duas vias, acho que muitas das vezes é o que irá fazer o sucesso para quem quer ficar. E julgo que é para mim, nesta geração, e eu considero, e por isso é que eu digo, considero desde o princípio, acho que é a geração mais bem preparada em termos de tudo e mais alguma coisa. Eu e a Sofia, de certeza, nós queríamos uma informação, tínhamos que ir para a biblioteca à procura de um livro. E era preciso que a bibliotecária conhecesse os livros, porque senão, se calhar, vinhamos de mãos a abanar e tínhamos ido lá à procura, não encontrávamos. Esta geração, hoje em dia, pergunta à AI, escreve num lado qualquer e pelo menos uma ideia do que é que se está a defender e a discutir, tem para levar para os assuntos. E acho que, para mim, a principal ponto será sempre este. No fundo é a falta de sentido de agência, não é? Eu concordo plenamente, eu Sim, identifico-a claramente e acho que está muito relacionada com a facilidade que nós temos a chegar às coisas. sim. Eu acho que é uma geração, e vocês podem reconhecer isso, nós vimos a geração que, às vezes, um carro levava 7 e 8 pessoas lá dentro, não é? O carro era para 5, mas levava 7 ou 8. Não havia cintos, não havia nada. Nós nem sei como é que cá estamos, não é? Que as regras que existem atualmente nos automóveis, em brincadeira, eu e os meus colegas de escola dessa altura, é o que nós dizemos, nem sabemos como é que cá estamos, porque íamos todos à sorte, era não sei quantos no banco da frente, e eu acho que é um pouco por aí. Acho que as coisas são vistas, que é tudo muitas facilidades, e não culpo a própria geração por isso. Acho que é o próprio o estilo de vida que, entretanto, veio, o ritmo de vida que nós temos, que muitas das vezes nos faz esquecer que as coisas também nos trazem dificuldades. E às vezes há pessoas que não estão preparadas para chegar à parte profissional, porque tiveram muito sucesso na parte académica e que a transição para a parte profissional às vezes é muito mais difícil do que a parte académica. Passar para a parte prática o que aprendemos, e muitas das vezes muitos cursos são totalmente teóricos e as pessoas julgam que aquilo é quase copy-paste na parte prática, e não é. E acho que é uma Acho que colaboração entre gerações. E as pessoas têm que estar preparadas, a geração mais antiga para ajudar os mais novos e os mais novos para ajudarem os mais antigos, porque a evolução é rápida, cada um vai ter as suas dificuldades de desenvolvimento das suas skills, porque as skills estão constantemente em mutação. Eu considero que estes últimos 5 anos pós-Covid, nesse aspecto, foram brutais, porque a AI entrou com muita força, o remote fez mudar a visão de muitas coisas. A geração mais nova demonstrou que o dinheiro não é tudo. Cada vez mais, em muitos estudos, sai que a versão well-being, o que é o well-being? Mais dias de férias, depois para desporto, mental health, está tudo muito relacionado, e que o salário é uma parte. Eles consideram um package e muitas das vezes aceitam empregos pelo package e não tanto pelo salário em si. Por isso, para mim, é tudo a conjugação dos vários fatores que todos nós aqui identificamos, Claro, que depois vão fazer com que haja sucesso ou não, em termos profissionais. Manel, vou-te pedir então que digas, só parece que queres dizer alguma coisa e a seguir passamos para a questão a seguinte. Não, podes passar. É só dizer que eu concordo e acho que talvez aqui dar muito ênfase na organização em si, mas eu identifico claramente alguns problemas, mas é o que é. Acho que não vale a pena estar aqui a batalhar sobre eles, que eu sinto que a minha geração de facto tem uma grande falta de resiliência e quanto mais novos são, menos resiliência eu sinto. E a resiliência é absolutamente fundamental no trabalho, onde quer que seja, não é? Obviamente que eu sou bias, não é? Eu gosto de provas de Ironman e de maratonas e de algumas loucuras, portanto, resiliência de facto é importante nesse sentido também no desporto, mas na vida também, e eu acho que a minha geração tem alguma dificuldade em conseguir tolerar o desconforto de uma forma
relativamente longa. E pronto, eu acho mesmo que as organizações têm aqui um desafio tramado em colmatar este problema. Portanto, obviamente estávamos aqui a dar muito ênfase nas organizações têm e têm e têm. Isto é um desafio tremendo, não é uma coisa de solução de chave na mão. Acho que departamentos de recursos humanos, ou Sofia, o que quer que lhe queremos chamar, acho que tem de facto um desafio acrescido, porque é uma geração que tolera muito pouco não estar satisfeita onde está, porque sabe que há muitas oportunidades. E tudo isto é uma questão de oportunidade, isto é um mercado livre, não é? Portanto, é a procura e a oferta. Quando a oferta é muita e a procura boa é escassa, é normal haver mais este tema de job hopping. Portanto, é de facto um desafio grande. Queria só também deixar isso assente. Bem, muito obrigado a todos pelos vossos inputs. Excelente. Esta dinâmica foi excelente. Gerou-me aqui alguma ansiedade, porque o timing está a apertar, mas eu vou avançar para a próxima questão. Mas foi excelente. Eu acho que tiramos aqui ideias muito interessantes e acho que as pessoas que estão a ver em casa acabaram por tirar ideias também muito interessantes daquilo que foi este match basicamente de gerações e tentar perceber o que é que cada um, qual é que é o input de cada um nesta questão. Eu acho que foi de veras muito interessante. Um, Falar em ansiedade, eu vou avançar então para a próxima questão e vou colocá-la ao Hugo e ao João. Um, Hoje em dia nós temos esta questão do job hopping e como o Manel também disse, é uma geração que gosta do desconfortável, que gosta de sair da monotonia e então acaba por acontecer este job hopping. Isto aos olhos, se calhar, de uma pessoa da geração X ou de um baby boomer, é extremamente ansioso. Até porque são gerações que estavam mais habituadas àquele career path, em fazer aquele career path na empresa, e se calhar trabalhar na empresa a vida toda. E a minha questão inicial é como é que as empresas se podem adaptar? Isto é muito interessante ter as duas perspectivas. Como é que as empresas se podem adaptar na evolução deste career path, do tradicional career path, para o career path moderno? E manter aqui cuidado do processo sem comprometer a cultura organizacional. Depois também, voltando à questão da ansiedade, que eu acho que é extremamente interessante e extremamente importante e que influencia muito este fator, que soluções é que vocês acham que fazem sentido aplicar num ambiente corporativo de forma a mitigar estas questões relacionadas com a ansiedade? Porque a ansiedade não tem que ser só por mim, a ansiedade pode ser só também porque eu tomo as dores de outra pessoa e vejo o meu colega da geração Z a tomar a ter coragem de ter algumas atitudes que para mim são irresponsáveis e eu também fico ansioso por causa disso. Portanto, eu quero saber a vossa perspectiva nestas duas questões. Por um lado, como é que as empresas se adaptam e por outro, que soluções é que podem ser aplicadas num ambiente corporativo para minimizar estes fatores. Hugo, João, quem quiser começar. Eu posso começar, não há Força. problema. Então é assim, posso falar aqui mais da McKinsey, onde estamos atualmente. Isso acaba por ser até quem nos acompanhar no LinkedIn vai ver que é um dos temas que nós temos, muitas vezes, publicações. A firma em si, há 2 anos para cá, considera que o well-being é um mundo. Ok? O que é que eu quero dizer com o well-being? O well-being quer dizer que o colaborador, para ser rentável em todas as suas vertentes, temos a vertente mental, a vertente social, a vertente física, e depois o bem-estar geral. Ao fim e ao cabo, acaba por estar tudo conectado. E eu acho que as entidades, por muito que queiram, se querem que exista este equilíbrio em todas as partes, temos que acompanhar as tendências do mercado e as necessidades do próprio colaborador que têm-se estado a modificar. Têm que ser criados programas, nós temos programas internos de apoio das diferentes áreas, não ir tanto pelo ping-pong, mas se calhar colocar atividades que as pessoas procurem, atividades de equipa, atividades individuais, parte médica, se possível. Eu acho que cada vez mais, por muito não queiramos, a entidade patronal é onde nós passamos mais tempo, é onde nós passamos mais horas, não é? Se tirarmos as horas que dormimos, se calhar parte do dia é onde nós passamos. Isto acaba tudo por estar interligado. Há a necessidade de, sendo quase uma família, termo que se usaria há mais anos nas entidades mais antigas, atualmente não será tanto assim, até pela rotatividade que existe, e que, para o bem e para o mal, acho que vai se manter. Não, enquanto for fácil mudar de país, enquanto nós, por exemplo, em Portugal, a grande vantagem é que temos a facilidade com as línguas, vai-nos abrir sempre outras portas, vai-nos abrir sempre outros caminhos. Por isso, Portugal acaba por ser um cantinho
bom para uma certa situação, mas a partir de certo caminho vai-te obrigar a procurar outras coisas. Por isso, as empresas terão que se adaptar, as empresas têm que tentar ser atrativas, têm que demonstrar que querem reter as pessoas, e de colocar à sua disposição todas as ferramentas para que elas possam ser uns bons profissionais, ajudando-as a combater esses momentos, como tu bem identificaste, de stress, colocando-lhes ferramentas para os ajudar. E eu acho que passa muito por aí. Não há aqui grande hipótese de fugirmos dessa linha. Bem, para complementar, eu acho que o melhor que eu tenho para dizer em relação a este assunto é eu sinto que há uma certa tendência para as empresas que querem cuidar dos seus trabalhadores e que têm essa preocupação, quererem tanto que quase que passam a tomar conta deles. O que é que eu quero dizer com isto? De repente há 1 milhão de benefits diferentes que a empresa decide que são benéficos, e que entrega, e que muitas vezes até se pode sentir injustiçada quando as pessoas não tiram partido desses benefits e se queixam exatamente dos problemas que esses benefits resolvem. Inevitavelmente, num conjunto de indivíduos vai haver disparidade de opiniões. E eu sinto que da mesma forma, isto depois já tem a ver aqui com o tipo de convicções, mas da mesma forma que nós devemos ser muito mais responsáveis pela forma como gerimos o nosso dinheiro, também devemos ser dentro das organizações bastante responsáveis pela forma como gerimos os nossos benefits. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tive a única experiência corporativa a sério que eu tive foi dentro da Salesforce, que é uma empresa, uma tecnológica americana, na qual eu trabalhava na equipa do Slack. Portanto, há bocado fiquei um bocadinho ofendido quando chamaste de WhatsApp ao meu querido Slack. É para Mas mais simples explicar o que é. sim, sim. Mas uma das coisas que eu gostava era exatamente que, em tudo o que tinha a ver com os diferentes benefícios que a empresa considerava relevantes e com os quais queria estar relacionada para promover o bem-estar aos colaboradores, estes eram entregues de forma indireta, ou seja, era entregue às pessoas em moeda de troca de comprovativo de investimento nessas áreas, a oportunidade de escolherem como é que queriam retirar partido desses benefícios, nomeadamente. Nós tínhamos um budget para a nossa educação, que tínhamos que justificar qual é que era o curso que queríamos fazer, mas que tínhamos um valor, não tínhamos sei lá, um sítio onde tinha vários cursos que podíamos escolher, nós podíamos escolher os que quiséssemos, justificando porque é que aquilo fazia sentido. Em relação ao exercício físico, nós não tínhamos uma Urban Sports que resolvia aqui a questão, mas não é, por exemplo, dizer, nós temos desconto num ginásio. Um ginásio, quem não gosta de ir ao ginásio? Não tem o benefício do exercício físico proposto pela empresa? Não, está aqui um X budget que se calhar a pessoa gasta em aulas de paddle ou em aulas de surf, não interessa. Mas a pessoa é que este sentido de agência também pode ser passado às pessoas, que lhes dá automaticamente um sentido de cuidado muito maior da empresa perante o mesmo, com exatamente o mesmo custo para o lado da empresa, ou se calhar até menor. Porque escusam de estar a pagar as licenças ou as aulas de forma antecedente, sem saber se os utilizadores, os colaboradores vão comprar, e apenas aqueles que usam vão tirar partido, mas vão sentir que a empresa lhes comprou exatamente aquilo que eles queriam. E isto é uma boa forma de nós irmos ao cuidado micro ou individual de cada um dos colaboradores, mas fazendo um esforço que, na verdade, para a empresa tem uma abordagem macro, que é igual para todos, mas no fundo é diferente para todos. E isto é uma boa forma de otimizar os esforços que estas estruturas têm em agradar aos colaboradores nesta abordagem, e de trazer aqui este well-being de uma maneira mais personalizada e com o qual as pessoas se identificam mais. Portanto, dar-lhes essa oportunidade de autogestão. Não sei, Hugo e Sofia, se isto é assim tão fazível ou tão fácil de fazer em qualquer organização, mas acredito que haja algumas soluções que efetivamente vocês já João, têm eu posso implementado. dizer que o grande problema que tu tens, e o Vítor, na empresa que está, se calhar, ouvem isso muitas vezes, é a parte fiscal. Muitas das vezes não é, e a Sofia, se calhar, também passou um bocadinho por isso, muitas das vezes não é, nos recursos humanos, não é a própria entidade que não quer fazer, é a forma como tu tens que implementar para que seja fiscalmente relevante para ambas as partes, e quando digo para ambas as partes, é colaborador e entidade patronal. Claro. E a nossa legislação, infelizmente, muitas das coisas não são vistas assim. E às vezes, conta, Sofia.
Mas já existem empresas que têm cartões que nós conseguimos Sim, sim. fazer Tens a esta Coverflex, por exemplo, pronto. tem gestão de vários serviços. Nós já conseguimos e fazemos isso, é a alocação, por exemplo, para, por exemplo, quem tem filhos, ou quem está a estudar, fazer para a parte da educação, a parte de desporto, e cada um faz a sua gestão dos benefícios e onde quer investir. E eu acho isso fundamental, porque há alguém que fez aqui nos comentários que nós voltamos a falar muito do Generation Gap, a questão da saúde mental e da ideia do papel que têm as organizações nesta ideia de motivarmos e cultivarmos o bem-estar de cada colaborador, é olharmos para cada um deles, exatamente como o João falava, com singularidade. Porque aquilo que eu gosto de fazer, de certeza que não é. Por acaso eu até gosto muito de fazer aquilo que o Manel faz, mas. Uh, porque sou uma pessoa que gosto de ultrapassar os meus limites e vocês, o Urban Sports, não me contactaram ainda para fazer nada disso, estão em falha. Só me convidam Ainda, calma, calma. ainda. Falando. Mas eu sou uma pessoa que gosta de ultrapassar os meus limites e estou sempre a pôr-me em causa e não sou da geração Z, mas sou uma pessoa muito insatisfeita e gosto de passar isto a todas as pessoas. E esta ideia desta insatisfação vem muito também pela ideia de olhar para cada ser humano como um ser singular. Vem de sítios diferentes, tem histórias de vida diferentes, tem necessidades diferentes, expectativas diferentes. Então nós temos que não podemos estar lá está a fazer uma mixórdia de benefícios para todos, porque dentro de um grande grupo nós temos, se calhar, várias empresas e dentro dessas empresas temos pessoas com perfis completamente diferentes. Então temos que criar metodologias que existem e fazer e ajustá-las a cada colaborador para que seja fazível e para que cada um possa usufruir dos benefícios que lhes vão dar mais prazer e maior saúde mental dentro e fora do local de trabalho, porque para mim não existem duas FIAs, existe só uma, aquela que está no local de trabalho e aquela que existe fora. Eu não me consigo dividir, e acho que deve ser esta a mentalidade, é integrar o trabalho na nossa vida, com a consciência de que a pessoa que está a trabalhar tem que ter saúde no local de trabalho e saúde fora dele, porque senão não regressa no dia a seguir com mais saúde, não vai, isto não é um jogo GTA, agora vou usar uma coisa muito millennial, atenção, que nós vamos carregar aqui a cetamina para depois chegarmos e no dia a seguir está tudo bem, ok? Perceberam que eu percebo da cena, não estou assim tão atrás. Agora, a verdade é que nós precisamos de olhar para as pessoas com esta ideia de que ninguém é igual a ninguém. E só quando as escutamos é que conseguimos criar, lá está, estas respostas que já existem no mercado. Mas concordo em absoluto, Hugo. O Sistema Nacional, a parte fiscal, não é beneficiária para isto. Tem que existir uma grande, primeiro, vontade dos departamentos financeiros, que não é assim tão permeável, nem sempre é assim tão fácil, porque estão habituados a uma rigidez de resultados, pagar faturação, etc, etc. E então tem que existir aqui alguma flexibilidade, mas também tem que existir outra coisa que é a pessoa que gera as pessoas, espicaçar, que é esse o meu trabalho, espicaçar para que se criem novas formas de dar resposta a estas necessidades. Mas lá está, Portugal ainda não é um país que dê estes benefícios e estamos muito atrás. Se olharmos para o World Happiness Report, para a Gallup, nós vamos ver esses dados e são claríssimos. Sim. Por isso concordo em absoluto, Hugo. Sim, tranquilo. Eu todos os anos ando a brigar para pôr benefícios. O Urban Sports é um deles há 3 anos. Eu sei as dores de cabeça que foi para justificá-los. Mas eu acredito que muitas das vezes as entidades não abrem porta devido mesmo a essas dificuldades. E é muito contraditório, até porque nós temos uma sociedade cada vez mais que incentiva a prática do desporto e da atividade física, e ao mesmo tempo temos uma carga fiscal de 23% de IVA sobre quem faz atividade Sim, sim, física. sim. Portanto, acaba por ser muito contraditório, ou seja, se Sim, estamos mas, por exemplo, a parte fiscal aqui, Vitor, para mim não faz sentido. Se tu te criares o teu próprio, se a empresa criar o seu próprio ginásio Uhum. dentro das instalações, as despesas são totalmente justificáveis. E se Mas tu só porque alegares, mas se tu alegares os serviços a um ginásio já não são. Mas Estamos a, exatamente. e, é- e em termos práticos é a mesma coisa.
ok? Exatamente. Por isso, logo por aí se vê. Infelizmente, conheço várias empresas que pensam na situação, mas depois, quando começam a analisar o verdadeiro custo que essa decisão pode ter, evitam. Às vezes não é porque não queiram, não haja vontade. Depois só tem as duas formas. Ou metem peso, uma parte peso em cima do colaborador, onde dizem nós oferecemos isto, mas vais ter que declarar isto. E depois, em Uhum. termos, ou assumimos totalmente um custo que não é aceito fiscalmente. E nem todas as empresas podem se dar esse luxo, e acho que é um pouco por aí. Acho que falta aqui um bocadinho de equilíbrio em algumas despesas que efetivamente são reconhecidas, que são um bem para a saúde de todos, não é? Porque se o Estado vai ter menos despesas com médicos se as pessoas forem menos ao médico, não haverá tantas filas, é tudo uma consequência, uma bola de neve que eu considero, mas há aqui também que haver vontade um bocadinho política para ajustar algumas coisas para que as empresas à primeira vista não vejam aquilo totalmente como um custo, mas vejam que pode ser muito benéfico. E enquanto Claro. não se tocar também aí, por muita vontade que nós queremos implementar benefícios, às vezes a parte financeira, infelizmente, sobrepõe-se à outra parte. Exatamente. Gui, posso só lançar aqui uma pergunta para o Claro. Hugo e para a Sofia, que eu acho isto essencial e eu adorava saber a vossa ideia em relação à feasibilidade da coisa, que é uma das razões que eu sinto que às vezes há descontentamento de parte dos colaboradores é na falta de informação que passa no que é que pode e não pode chegar aos colaboradores em relação às decisões estratégicas que são tomadas dentro das organizações. Isso é um género de coisas quando as organizações chegam à conclusão que não podem fazer esse investimento, que identificaram um claro problema, tentaram arranjar uma solução e a principal setback dessa solução ser implementada são questões que não estão diretamente associadas à responsabilidade da empresa, mas que se tornam inviáveis pelas condições fiscais em que nós existimos. Isso não chega aos trabalhadores, pois não. A maior parte das vezes, porque depois há questões legais ou de partilha de informação, eu não sei bem. Mas eu acho que isto vai muito em linha com aquilo que estávamos a falar há bocado, noutra dimensão, mas com o sentido de agência e quase de literacia financeira, das pessoas cada vez mais perceberem que a principal razão das empresas portuguesas serem muitas vezes muito pouco competitivas em relação às empresas estrangeiras e a mercados paralelos é exatamente por questões que não fazem parte das empresas e que não estão nas empresas a decidir como fazer. E acho que se começasse a haver essa responsabilização real do ator, que não são as empresas e o tecido privado, mas sim o Estado, cada vez mais as pessoas iam chegar à conclusão de que esse descontentamento não vem da empresa e não vem se é a McKinsey, o Grupo Bernardo da Costa, a Urban Sports, a MindMatch, ou o que quer que seja, mas é de uma estrutura que está por cima e que força as empresas a fazerem esse tampão, como o Manuel usou há bocado a expressão, mas quase inverso, de não deixar que as pessoas tenham acesso a esses privilégios, não deixarem diretamente, não é? Mas torna inconcebível que uma empresa seja sustentável na sua premissa de prosperidade enquanto organização, se aceder ao que são as necessidades das pessoas que a própria empresa identificou e as quais quer colmatar. Eu posso, Hugo. Força. Isto toca muito também na questão do porquê que se falava logo no início. Eu estou a sentir o Vitor muito ansioso com o tempo. Vitor, calma, respira, fazem umas respirações Sem quatro. problema. Eu Sem ainda tenho problema. 4 minutos, eu ainda tenho 4 minutos. Eu tinha Mas é que mais já é duas pior. questões, mas O facto das primeiras. Tens aí duas questões. Uma, a questão do porquê que as pessoas não sabem o porquê. Isso é um problema grave nas organizações e eu acho que foi o Manuel que tocou nisso. É porque é que as novas gerações precisam de se perceber o porquê. Porque é que estão a fazer as coisas. Fui eu. Foste tu, João, desculpa. Então, a ideia de que é importante um líder, quando, por exemplo, nós propomos algo e chegamos a um beco, então o líder ter a capacidade e a transparência de justificar o porquê. Depois vamos entrar num campo muito sensível, que eu não gostaria de falar, porque é mesmo muito sensível, mas que vou para dar resposta. Há muitos anos para cá que existe aqui um jogo constante entre organização versus colaboradores por parte do governo. E alimentar isto é favorecer aqui um desafogo e um desapego, porque o que é que o governo faz? No, o governo não cria valor, o governo gera
aquilo que nós lhes entregamos. Então, esta ideia de que são as organizações versus os colaboradores que querem, mas são as organizações que não dão, depois vão dando aqui chequezinhos disto, chequezinhos daquilo, para tentar apaziguar algumas dores, mas a verdade é que não se mexe e não se faz uma reforma fiscal verdadeiramente profunda para que possamos ser competitivos e dar resposta. Porque se tu olhares, por exemplo, para uma folha de vencimento, tu percebes claramente porque é que tu não consegues dar estes benefícios aos colaboradores. Tu percebes porque é que às vezes um colaborador receber um prémio é prejudicial a não receber um prémio. Hum. E isso é escandaloso num país em que nós temos um tecido empresarial em que temos 98,2% micro pequenas empresas, nós queremos tornar um país maior com maiores empresas, mas não podemos porque nós vivemos aqui, e alguém fala no chat sobre isso, empresas pequenas, mas que têm uma dificuldade muito grande em escalar porque não conseguem exatamente por estas dificuldades. Como é que vão pagar mais se o Estado tem ali uma faixa, corta ali tanto? Então são estas grandes dificuldades e este confronto constante que tem existido, em que colocam muitas vezes colaboradores versus organizações, que também faz com que não exista, em vez do governo ser um aliado e ser o tal mediador dos conflitos, e em vez de estar a baixar agora, que é uma coisa que me faz muita confusão, que é baixar durante um período a taxa de IRS, mas depois a seguir levas um corte que ao final, quando vais fazer o IRS, como foi o ano passado, ainda percebes que tens que pagar sobre o teu trabalho. Isso, então, nós percebemos que o sistema é brincar e criar ilusões. E isso, vai isto seria uma conversa para muito tempo, porque é Sim, uma. acho que vamos fugir um bocadinho. É pano para mangas, é pano para mangas. Isto para dizer que a verdade é que começa por a liderança perceber que, ok, se não é fazível, explicar porquê. Porque as pessoas não devem ficar nunca sem saber o porquê. Eu acho que isso é também algo que as gerações mais novas precisam, é de compreender o porquê que fazem aquilo que fazem. Eu própria devo ter sido a pior criança do mundo a fazer os porquês aos meus pais. Ainda hoje eu pergunto sempre a pergunta inicial. Se sempre foi assim, porquê é que sempre foi assim? Então, acho que é este espírito crítico que nós devemos manter e acho que isto é muito importante transmitir, é questionem, não aceitem porque vos dão o óbvio, não aceitem nada como óbvio, questionem e mesmo que a resposta não seja logo dada, investiguem, nem que seja pelo ChatGPT, para terem respostas e saberem como poder dar voltas e criar melhores organizações e um futuro mais próspero. Sim, concordo claramente Vamos com esse falar. Giro. E posso só acrescentar uma coisa, até porque atualmente há várias empresas que estão a aderir aos novos recibos de salário, não sei se vocês já ouviram falar, onde vêm claramente os impostos lá metidos. Todos os custos que a empresa tem para um colaborador. Em Portugal, praticamente a média são 50% mais do que paga quando recebes em neto. Por isso estamos a falar de valores substancialmente altos. E é um pouco por aí que as coisas passam. Mas cometem um erro, e desculpa só Sim, acrescentar sim, isto, força. nesses novos recibos, que é colocar, e eu já vi isto em algumas organizações, custo real do colaborador para a empresa. Um colaborador nunca pode ser um custo, tem que ser sempre um investimento. E foram buscar linguagem contabilística, Não pode ser, não aceito. meramente contabilística. Mas sim. Muito bom, muito bom. Adorei esta interação. De um PNL na vida. Muito bem. Eu vou aproveitar esta questão que a Sofia falou, que alguém colocou no chat, que eu achei muito interessante. E é a última questão, eu vou juntar tudo para depois fazermos os Q&A. E peço que seja uma ação rápida, basicamente. Ou seja, neste contexto atual que nós acabamos de falar, existem sempre dificuldades em implementar este tipo de benefícios, principalmente com a questão que nós falamos, ou seja, com a taxação elevada e etc. Uma forma, uma ação rápida que nós possamos colocar aos C-level da nossa empresa, de forma a justificar o porquê que um investimento em bem-estar, e que o desporto entra claramente no bem-estar, é uma grande mais-valia e que merece um reajuste no budget. Quem quer começar? Manuel, tu falaste pouco, podes começar.
Acho que é importante perceber o que é visto como lá está, o que é visto como um custo e o que é visto como um investimento. Se a preocupação de uma empresa é de facto reter e se vir que existe um custo enorme na substituição de um colaborador, não é? E este custo está normalmente identificado numa empresa, também é importante identificar o investimento de não o perder. Portanto, o investimento, não, o lucro de não o perder. Portanto, investir em bem-estar normalmente é aquilo que eu estava a dizer. Uma pessoa tem de se sentir ouvida dentro de uma empresa e se entrar para uma colaboração, por muito grande, pequena ou média, e saber que, ok, pelo menos aqui asseguram que posso ter o meu espaço para fazer o meu desporto, dão-me permissão para fazer outro tipo de well-being, ou seja, existem milhares de formas de fazer isso, não é? Ou um budget para consultas de psicologia, o que for, seja o que for. Mas isso é meio caminho andado para, ok, aqui pelo menos as pessoas valorizam quem é que eu sou enquanto pessoa e não só enquanto trabalhador. Claro que no fim do dia eu tenho de ser um trabalhador, eu tenho de ser lucrativo para a empresa e não vale a pena entrar aqui, lá está, em grandes conversas de que não, nós temos de ser lucrativos para uma empresa. E o ponto é muito simples, é se nós estamos felizes, nós somos mais lucrativos para uma empresa do que se estamos infelizes. Isto é tudo é um P&L, tudo é um profit and loss. Obviamente que nós, enquanto seres humanos, não conseguimos ir parar um Excel, mas tudo é, não é? E eu acho que o desporto e o well-being, se maximizam a nossa felicidade ou a nossa satisfação dentro de uma empresa, maximizam a nossa produtividade. Para mim é bastante direto. Eu posso dar o meu também. Pegando aqui na palavra que a Sofia não gosta, mas eu acho que para as empresas, e falando aqui em termos técnicos muito claro, todas compreendem a ideia de otimização dos recursos, e não promover uma dimensão extra laboral a todos os colaboradores, que inclui não só a recuperação, mas também o envolvimento em outras áreas da sua vida. Não é otimizar recursos, é maximizar recursos. E recursos que são maximizados muitas vezes expiram, deixam de existir, deixam de ser autossustentáveis, de se renovar. E, portanto, em termos muito simples, é isso. Tentem promover aqui os vossos recursos, se otimizem, não se maximizem, e otimizar vai muito por aí, vai por envolvência noutras dimensões da sua pessoa e de todos os indivíduos, vai pelo descanso, vai pelas relações humanas saudáveis dentro da estrutura laboral e fora dela. E vai por um sentido, lá está, como o Manel disse no início, de percepção, de progressão e de pretensão. Hugo, Sofia, o Hugo já conseguiu convencer, portanto ele deve ter ali uma ideia muito prática. Honestamente, não sei. Isto ao fim e ao cabo acaba por ser um. Acho que o self-service é o melhor que funciona, qualquer entidade. E acho que tem de ir sempre um pouco por aí. E temos que conjugar o equilíbrio. Sendo responsável dos benefícios aqui no fim, é um pouco por aí essa linha que nós tentamos. Encontrar um equilíbrio que faça sentido para ambas as partes. Concordo com a Sofia quando diz que não somos recursos humanos, damos apoio a humanos, mais um pouco por aí, mas a dificuldade muitas vezes é essa, é encontrar o equilíbrio que faça sentido para todas as partes e cada vez mais batalhar nisto e esperar que outras entidades, e eu quando digo outras entidades acho que faz muito do nosso governo, também crie as condições para que todos nós possamos ter abertura para mais. Acho que cada vez mais é importante a conjugação de tudo para que esse sucesso exista. Eu tenho, normalmente, quando preciso convencer C-levels ou pessoas mais céticas, eu costumo fazer aquilo que é o slide ou a apresentação dos céticos, literalmente. Então, o que é que eu faço? Eu conjugo muitos números, muitas variáveis, faço muitos estudos, quer seja dentro da organização, quer vá buscar fora, mas vou-vos dar aqui alguns só da Gallup, que sei assim mais ou menos de cor. Por exemplo, o bem-estar. ah, Acima de tudo, começo por defender que o bem-estar não é de todo um custo, é um fator para produzirmos e para conseguirmos alcançar maior produtividade. E depois começo por justificar porquê o cérebro humano trabalha 31% melhor quando está num estado de bem-estar. Isto vai nos aumentar aqui
Poderia entrar pela parte da neurociência, mas não vou entrar. Quando cuidamos da energia mental e física das nossas pessoas, estamos a aumentar a clareza, o poder de decisão, a criatividade, e isso tudo vai aumentar o quê? Produtividade, resultados. Resultados, aumento na cadeia de valor. Aumento na cadeia de valor, maiores salários, maiores benefícios. Então, é através disto que eu faço a minha abordagem para conquistar, quer seja dentro da minha organização, quer seja fora, é apresentar, fazer um bom diagnóstico organizacional daquilo que se quer. É preciso apresentar, sustentar aqui, fundamentadamente aquilo que nós queremos, para depois, lá com os céticos, quando são céticos, com números, justificar esta ideia de que cuidar das pessoas é uma estratégia, e não é aquilo que hoje em dia se acha que é uma filosofia da almofada, fancy, moda, fofinho. Não, é algo que está mais do que comprovado que traz resultados. E lá está. Para mim, as organizações que não se adaptarem a esta mentalidade vão ser aquelas que vão ficar, infelizmente, para trás. 100% de acordo. Apesar de parecer drástico, eu não acho que seja drástico de todo. Eu acho que é uma realidade. O Hugo saiu, eu não sei se ele tinha alguma reunião a seguir, Pois, exato. Eu vi que ele tinha. pois, sei mesmo porque caiu a internet ou alguma coisa, não sei. Eu se calhar pergunto-vos aos três, visto que já ultrapassamos o tempo que tínhamos definido, se existe aqui disponibilidade para ainda fazer o Q&A. Temos aqui algumas questões. Sim. Sim. Sim, sim. Sim. Bom, então, a primeira questão, fala sobre a nível nacional, no sentido de atrair e reter jovens talentos. Quais são as práticas sustentáveis que sugerem para as instituições implementarem? Nós já falamos aqui um bocadinho da honestidade, do marketing, a nível de recrutamento e etc. Existe alguma coisa que vocês achem, além daquilo que foi falado, que possam acrescentar? Força, Sofia. Transparência salarial, ter a coragem de colocar na candidatura qual é o valor que vão pagar. Acho isso muito bom. Em Londres fazem isso, por exemplo, e provavelmente noutros sítios também. E coisas muito simples como processo de recrutamento. Este é a expectativa Poupa de salário. tempo a toda a gente, recursos, tudo. Uhum. Eu concordo também, até porque eu tive uma fase de procurar emprego e era extremamente frustrante chegar a uma entrevista. Então, e qual é que é o salário? Ah, é X. Se calhar não. Obrigado. É Até verdade. porque vai obrigar as empresas a perceber rapidamente que as pessoas têm um certo sentido de valor e, portanto, podem andar infinitamente à procura de pessoas para lhes pagar esse valor que não vão encontrar. E, portanto, daí, das duas, uma, infelizmente, mas recorrendo aqui à dinâmica do capitalismo, ou percebem que as empresas não são sustentáveis, ou então que têm que valorizar os seus, as suas pessoas de outra forma. Exatamente. Mais algo que acham que faça sentido acrescentar nesta questão? Passamos para a seguinte. Quais são os fatores determinantes que pesam na decisão em permanecer ou sair de uma instituição a médio e longo prazo? A mim é muito simples, é a previsão, é olhar para quem está acima de mim e identificar-me lá naquele cargo, ou seja, projetar-me no futuro e identificar, eu consigo fazer isto, eu gosto de fazer isto, eu vir-me-ia naquela posição. Se a resposta for não, posso utilizar esta entidade ou esta empresa para me projetar para eu próprio aprender com ela, mas de forma a reter-me no longo prazo, sei que não. Portanto, acho que é importante olhar para quem está acima de nós e identificar o que é que eles fazem e perceber se é isto que eu quero fazer ou não. Eu acho que isso é bastante importante. Progressão na carreira dentro da empresa, para mim, é o número um, é a chave número um, para saber se quer ficar ou não. Para além do reconhecimento lá fora, desculpa, só para terminar isto. Reconhecimento fora desta empresa. Por exemplo, toda a gente sabe que entrar para uma Big Four, o salário inicial nem é algo propriamente atrativo e toda a gente sabe disso e ninguém vai ao engano. Aquilo que sabem é que é uma catapulta, é um acelerador de carreira. E quem fica 1, 2, 3, 4, 5 anos, mesmo que não se identifique a longo prazo, sabe que aquilo é um acelerador de carreira, porque normalmente vai para gerir uma equipa, numa empresa no cliente, e portanto eu acho que é um bocadinho isto, é projetarmos no futuro e ver quem está acima de nós se faz aquilo que nós queremos fazer ou não. Força, João. Uh, eu, como pessoa que, passado o mesmo período de tempo que o Manel, decidiu que dificilmente endereçava pelo mundo corporativo, tenho alguma dificuldade em responder. Mas eu acho que é nós identificarmos claras oportunidades de alinhamento
com as responsabilidades que estão associadas aos cargos superiores e sermos justamente remunerados por essa evolução e por esse esforço acumulado. No fundo é isso, não tenho muito mais a acrescentar. Para mim, no meu ponto de vista, eu tenho que sentir os 4 P's. People, Purpose, Profit e Pride. Se eu não sentir isto, não estou no sítio certo. Se eu não sentir que há este alinhamento entre aquilo que eu faço e a organização onde eu estou, mais tarde ou mais cedo, lá está a minha insatisfação a vir ao cimo e tenho que procurar algo que seja desafiante. Não estás sem micro, Vitor. Vou guardar essa dos 4 P's. Estou sem micro. Ah, foi muito interessante a das 4Ps, também tomei nota. Ahm, que estratégias podem ser adotadas para as instituições, nomeadamente as públicas, lidarem com as restrições orçamentais ou legais no domínio da gestão de talentos? Criatividade. Eu trabalho com muitas IPSS, trabalho com seguranças sociais, com pequenas equipas que me contratam. Desculpem estar-me a antecipar, mas vou já dizer, tem que ser com muita criatividade, porque é mesmo com pouco fazer muito. Às vezes um simples post-it tem um impacto gigante e transforma completamente o bem-estar. E acima de tudo, saber que o facto de ser uma entidade pública não tem que ser sisuda. Nós partimos muito do princípio que as regras, atenção que eu sou o João das regras, chamo-me Sofia, mas sou o João das regras, mas gosto muito da ideia de que dentro das regras, à boa moda portuguesa, nós podemos fazer muitas curvas e contracurvas. E acho que é isso que também deve ser feito, é perceber dentro daquilo que está previsto, como é que nós podemos criar bem-estar para as nossas pessoas e que lá por termos tido a infelicidade, termos tido uma chefia anterior que não foi aquilo que nós gostaríamos, temos que passar o mesmo para as novas pessoas que estão a entrar. Eu não sei, não tenho. Era isso que eu ia dizer, Sofia, ainda bem que te antecipaste, porque acho que isto aqui está um bocadinho acima de mim. Mas com a tua resposta, acho que há aqui um tema muito interessante, que é capitalizar também, de facto, os recursos humanos dentro da empresa. Do exemplo da Deloitte, nós tínhamos equipa de corrida, de pádel, etc., e que não vinha dos recursos humanos, isto era uma coisa totalmente paralela, era, Exatamente. era uma instituição altamente oficiosa, mas que funcionava e a malta organizava atividades e jogos de pádel e torneios, e depois bebiam-se uns copos no fim, que é a atividade preferida do consultor. Porque Portanto, havia coesão de equipa porque e havia coisa porque ali havia equipa. alguém que instigava isso. Sim, Então é sim, isso sim. exatamente que eu estou a dizer, é nós temos alguém dentro destes departamentos públicos ou terciários Uhum, que tenham esta capacidade também de ser, e que não tem que ser os líderes formais, podem ser os líderes informais, mas que uhum. tenham este papel agregador. Claro, claro que sim. Estou de acordo. Muito bem. Próxima questão. Na vossa opinião, que medidas, programas ou políticas orientadas para o desenvolvimento, e aqui a palavra que a Sofia não gosta, retenção Então, e bem-estar, poderiam ser implementadas para melhorar a comunicação novamente, retenção de jovens talentos? manutenção. Retenção. Como é Eu que é? vou-te Como é dar que é? aqui uma resposta rápida. Em Uhum. relação ao bem-estar, o Urban Sports Club. E agora, força. Eu perdi-me na pergunta com tanta Eu também. retenção, desorientei. Eu vou repetir. Na vossa opinião, que medidas, programas ou políticas orientadas para o desenvolvimento, manutenção e bem-estar poderiam ser implementadas para melhorar a comunicação e a manutenção de jovens talentos? Comunicação, autenticidade, transparência e inspiração. Um Pela pouco, liderança um pouco e daquilo que estamos liderança falando. sempre pelo exemplo. A Sim. liderança tem que ser o exemplo, arregaçar as mangas, deixar a porta aberta, ser um espaço em que não existe. eh, Aliás, eu sou de uma geração que vocês consideram que eu possa defender a liderança vertical, eu sou totalmente ao contrário. Para mim é uma hierarquia horizontal o mais possível, em que há uma comunicação completamente direta. Não, eu trato as pessoas por tu, tenho treinado muito isto nas organizações para desmistificar que a forma como nós
tratamos na primeira ou na segunda pessoa ou na terceira pessoa, não é uma falta de respeito, não é é uma questão gramatical, mas é uma questão de criar proximidade. Portanto, para mim é tudo sobre proximidade e conexões profundas em que existe empatia e em que existe este estímulo à transparência e a sentimento de pertença, e depois, olhando para a parte que eu mais gosto, que é a parte da neurociência e da psicologia, que é implementar e satisfazer as três necessidades básicas do ser humano no local de trabalho, que é autonomia, competência e relacionamentos. Quando o ser humano está satisfeito a nível de autonomia, sentir que tem liberdade para atingir determinado objetivo conforme as suas competências e conforme a forma como sabe e acha que vai conseguir melhor alcançar, ter autonomia ou ter competência, ter o reconhecimento de que aquilo que faz é eficazmente, e o relacionamento, existir bons relacionamentos numa organização. Há um estudo da Gallup que diz que quando nós temos pelo menos uma pessoa com a qual nós temos uma boa relação, consideramos muito próximo de um amigo ou um amigo no local de trabalho, nós somos até 7 vezes mais produtivos. Lá está aqui os números dos céticos. Muito difícil essa questão de tratar toda a gente por tu. Muito É, difícil. é. Não, mas eu não percebo é como. Eu Porque não conheço outra realidade, portanto. Certo, acredito e acho isso fantástico. Eu aprendi isso numa realidade completamente. Eu passei pela aviação. Eu tirei ciência política, passei pela aviação, quando estava a tentar descobrir o que é que queria fazer da minha vida, e cheguei a uma cabine e tinha pessoas com o triplo da minha idade e tínhamos que nos tratar todos por tu. Podiam ser minhas avós, mas eu tinha que tratar por tu, e eu percebi a ideia que estava por trás. A parte de construção humana não era a melhor, é verdade. De relacionamento humano e a forma como estava montado não era a melhor. Também foi uma excelente aprendizagem como bad job. Mas também consegui retirar daí este ponto muito positivo, que é a forma como nós tratamos por tu e como desvirtuamos aquela ideia de que em Portugal o doutor. Aliás, eu receber no meu cartão doutora Sofia, eu fui ao banco e disse assim: olha, desculpe, este não é o meu nome, enganaram-se. Isto é cultural, é É logo verdade. uma prova da cultura que nós temos. Então nós temos que começar a ser nós a criar e a combater estas ideias pré-definidas que já não são de hoje, já vêm de muito de trás. Concordo a 100%. O primeiro impacto que eu tive nesse aspecto foi no TEDx do Porto, em 2012, em que basicamente quem está a assistir tem esta lavagem, entre aspas, de tratem-se por tu, independentemente de quem vocês sejam na vida profissional, pessoal, a idade, não interessa, tratem-se por tudo. E achei muito entusiasmante. Foi difícil, mas fui tentando aplicar. Ainda hoje, em algumas situações, é difícil de aplicar. o idadismo também é uma coisa muito portuguesa. Estavas a O tocar aí na idade, o idadismo também é uma coisa muito portuguesa. é um posto, muitas vezes, que as pessoas podem até, e faz sentido, porque lá está, a educação que nós tivemos foi diferente da educação que a pessoa mais velha teve, e Claro. essa pessoa mais velha pode às vezes interpretar que o facto de eu estar a tratar por tu é desrespeitoso, quando não Sim. é esse o objetivo, obviamente. Eu sinto que hoje em dia é relativamente aceite, mas acredito que há 10, 15 anos pode ter sido bastante disruptivo uma empresa do nada. A partir de agora é toda a gente por tu. Porque depois à vontade não é à vontadinha, não é? E essa distinção também acredito que se Por isso tenha o é que seu tem que haver desafio. depois um regulamento muito claro das regras Sim, do jogo, não é? Que é para totalmente. depois não haver o à pontadinha. Olha, eu Eu, acho que eu, eu aqui com o idadismo nem estou a falar do tu e do você, estou mesmo a falar do eu tenho 27, tu tens 26, eu é que sei. sim, é verdade. Que, que, que eu não compreendo, não consigo. E então, numa dinâmica em que hoje em dia, efetivamente, em qualquer empresa que tenha um bocadinho mais Não é de só, isso atenção não é, tecnológica, o isso não é quê? só na escola. Isso não é só na escola, Não. isso ainda continua. Eu acho que continua, acho que sim. Acho que há uma tendência natural para se estabelecer ou se autoestabelecer essa hierarquia, e por norma quem tem essa percepção hierárquica são os mais velhos, não são necessariamente os mais novos. Mas que lhes dado algum respeito e consideração, se calhar, por exemplo, até naquela dinâmica de liderança, única e exclusivamente porque são mais velhos e têm uma, sei lá, experiência acumulada. Uhum. Eu sei, tenho perfeita consciência que quando eu trabalhei na Salesforce, eu não tive uma única pessoa a perguntar que idade é que eu tinha. E tenho a certeza absoluta, em várias conversas que eu tenho e palestras que vou dar, das primeiras coisas que me perguntam é que idade é que eu tenho.
E isto é uma coisa que só acontece em Portugal. E eu já trabalhei na Holanda, na Irlanda, nos Emirados Árabes Unidos, para os mercados da África toda. Nunca ninguém me perguntou que idade é que eu tinha. Só em Portugal. Por acaso isso não me perguntam, se calhar é por ser mulher, tem receio que eu tenha Aí é sido. por questões de educação. Este senhor é uma questão de educação, exato. Eu tinha aqui mais duas questões, mas eu acho que vou fazer um wrap-up, porque também já estamos a alongar muito a hora, estamos quase em 2 horas. Não eram E só 40 minutos. não percebi, desculpa. Não eram só 40 minutos. Ah, isto é falar. Supostamente eram 40 minutos. Sim, estamos no dobro do tempo. Tinha mais duas questões, eu posso colocá-las e se calhar tentamos responder de forma mais rápida. Uma é direcionada ao Manel e falar diretamente de uma pessoa que participou aqui, que trabalha na Inova, que pergunta de que forma te preparou a Inova para o mercado de trabalho, empreendedorismo e para os desafios desta geração abordados aqui hoje e de que forma as empresas encaram as empresas júniores como a nossa. Ok, então primeiro contexto, o que é a Inova? Eu estudei, eu esqueci-me desse contexto no início, quando me apresentei. Eu estudei Engenharia Mecânica na Nova, na FCT, que era a Faculdade de Ciências e Tecnologia, que hoje em dia chama-se Nova Science, School of Science and Technology, e na altura não havia em muitas outras faculdades, e não havia na minha um conceito que é uma junior empresa, que é uma empresa, eu não quero dizer fictícia porque não é uma empresa real, mas que é totalmente dirigida e operacionalizada por membros daquela faculdade. E todo o lucro daquela empresa não pode ir para ninguém, portanto, os lucros não são divididos pelos membros da empresa, são aplicados aos membros da junior empresa em team buildings, em equipamento, em uma data de coisas, excepto diretamente a pagar. De que forma é que isto me preparou para o mercado de trabalho? De uma forma muito direta. Foi pela primeira vez tinha de contactar empresas reais, tinha de pôr camisa para mostrar ser mais adulto do que era, porque apesar de, obviamente, que as empresas tiram uma pinta em 2 segundos e sabiam que eu era um aluno do quarto ou quinto ano da faculdade, tínhamos de dar um ar o mais sério e profissional possível, mas mais do que isto, tínhamos de resolver problemas reais para pessoas reais que não sabíamos a resposta. E essa é a parte mais importante. Quando nós vamos para o mercado de trabalho, nós não sabemos as respostas e temos de ser muito rápidos e muito ágeis a arranjar respostas. Em uma semana temos de apresentar resultados de coisas que se calhar não sabíamos. E uma junior empresa prepara-nos para isto de uma forma muito bem. Tínhamos de montar uma estrutura numa empresa, coisa que eu nunca tinha pensado. Obviamente que sei que as empresas tinham estruturas, mas de que forma? De que departamentos? Como é que montamos isto? E reuniões semanais, como é que temos isto? Ou seja, fazer aqui uma lógica top-down, portanto, pensar em departamentos e depois dos departamentos os membros e depois dos membros reuniões semanais de briefing intra-departamentos e depois reuniões comerciais com os clientes, ou seja, pensar de A a Z, portanto, end-to-end, como é que funciona uma empresa. Isto ajuda-nos perfeitamente a simular quase uma entrada para o mercado de trabalho, obviamente com outra seriedade, obviamente com outra responsabilidade e com outra maturidade, mas completamente alinhado em termos de eu tenho de resolver este problema, tenho X tempo para o resolver. E é para um cliente real, não é só um problema da faculdade que no limite tem má nota na faculdade, não é? Então são problemas reais. A faculdade não tem problemas reais. No limite tenho má nota, tenho um 10. Ali já não. Portanto, sim, ajudou muito. Teres uma nota ser um 10 é sempre. Enquanto aluno no mestrado, o 10 não é uma má nota. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, e tive alguns, atenção, tive alguns. Pronto, eu Mas, vou mesmo fazer um wrap-up e agradecer a todos vocês e agradecer também às pessoas que participaram e que fizeram as suas questões. Não vou tomar mais tempo, já dobramos, mais que dobramos o tempo que tivemos aqui. Acho que foi, sinceramente, a falta de melhor palavra foi espetacular. Adorei a conexão que vocês tiveram entre todas as questões. E acho que tornamos isto quase num debate em algumas das questões, e eu sei que acho que isso foi simplesmente lindo de se ver, foi lindo de se assistir. Espero que em casa tenham gostado também, e que tirem daqui inputs que possam aplicar na vossa vida profissional, pessoal, o que for. Eu tirei e certamente vou fazer depois uma retrospectiva ao ver o vídeo e tentar perceber o que é aquilo também que posso aproveitar para melhorar a minha situação profissional e pessoal, porque houve aqui muito sumo que foi falado. Obrigado. E acho que terminamos obrigado, assim. Vitor, pelo convite. É sempre Obrigado. um privilégio enorme. Um privilégio. Obrigada. E obrigado a Obrigado. todos por terem vindo.